Olá, começa agora a programação, a abertura oficial da quinta semana Rede Pedagógica, Educação e Emoção. E que bom que você veio, que bom que você faz parte da rede e está aqui conosco para que possamos construir juntos essa que já é considerada a maior e melhor formação para educadores, 100% gratuita e com certificado de 120 horas. Faça agora mesmo a sua inscrição em www.semanarede.com.br. Estaremos ao vivo em instantes com o educador psicólogo Léo Freiman. Você não pode perder. Vamos falar sobre as competências socioemocionais do educador. Você está preparado, educador, para os desafios que você precisa enfrentar na sala de aula? Vamos falar sobre nossas dores. Aqui também é um espaço de acolhimento. A rede pedagógica quer ouvir você, quer ouvir as suas dificuldades, do que você sente falta, que tipo de apoio, professor, você precisa para que possa desempenhar um bom trabalho. É por isso que o nosso convidado de hoje não poderia deixar de ser Léo Freiman, é isso mesmo. Já vou adicioná-lo aqui na nossa e eu conto com o seu comentário, com a sua energia bacana, recepcionando aqui o grande educador Léo Freiman. Olá, Léo, tudo bem? Como vai? Tudo bom? Que bom estar aqui com você, terminar essa semana, começar uma nova semana, falar do que a gente ama, né, Erika? É verdade, falar do que a gente ama, falar de amor, né, Léo? Falar do que a gente sente. É tão importante isso, não é verdade? É interessante que há uns anos atrás, sentimentos e educação eram coisas que não conversavam, né? A sala de aula boa era os alunos sentadinhos, quietos, o professor de pé falando, todo mundo anotando bonitinho. De repente mudou. E a gente veio de a era em que se hipervalorizavam as habilidades e competências cognitivas, letramento, numeração, né, interpretação, para uma época em que elas precisam andar lado a lado das competências socioemocionais. Mudou o paradigma. É verdade. E que bom, né, Léo? Que bom que nós, educadores, estamos sempre em transformação. Que a educação não é a mesma. Afinal, nós também não somos os mesmos, não é verdade? Com certeza. O mundo mudou, né, Erika? Se a gente pensar, hoje a gente vai comprar um brigadeiro na padaria, tem ali uma embalagem bonita, com uma história bacana. Este brigadeiro foi feito com cacau colhido ao luar, com mãos de pessoas dedicadas à terra, né? Hoje a gente vai pegar um táxi, um aplicativo, né, de transporte, a gente quer que tenha ar-condicionado, ou não, eu já quero escolher que eu quero a janela aberta, que o motorista vá pelo Waze, que ele me atenda direito, aceite cartão, fale comigo adequadamente. Então, olha que interessante, a gente vive hoje numa era em que carteirada e imposição não funcionam mais. O que funciona é troca. O que funciona é o feedback. Então, nós, professores, não podemos também viver alheios a esse mundo, achando que amor e motivação funcionam por decreto. Eu não posso, por exemplo, falar para você tem que me amar. Ou eu me faço amável e conquisto e mantenho o meu amor por você e o teu por mim, ou nada feito. Da mesma forma, o amor do aluno na sala de aula. Antes, o professor ainda tinha um certo domínio, né? Porque ele tinha a chamada, a lista de presença, o aluno tinha que ir para a escola. Hoje, o aluno ainda tem alguma opção entre se esforçar para entrar na internet, ou às vezes ir para o vizinho, ficar do lado daquela loja para, né, conseguir pegar um Wi-Fi, ou não fazer nada disso. Ou às vezes simplesmente fechar a câmera dele e aí acabou, não tem mais aula. Hoje o poder já não está na mão do professor. Hoje o poder está na interação. Ou é uma interação avivada, ou o aluno
não se interessa, mas ironicamente o aluno se interessa quando ele sente que o professor se interessa, Érica. Eu vou te fazer uma pergunta, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você tinha professores muito legais, muito interessantes, fascinantes, professores incríveis na sua maioria ou não? Tive, conheci bons professores e incríveis professores, mas não eram todos, não é verdade? Se você pudesse dizer, a maioria dos professores que você tinha eram professores inspiradores ou professores piradores? Pessoas que animavam, né, excitavam a mente, provocavam, inquietavam, ou seja, inspiradores, ou professores piradores, que brigavam, reclamavam, cutucavam, davam bronca. Fala a verdade aqui, para a lente da verdade. É verdade. Tive muitos professores piradores. Então, percebe? Só que antes, você tinha um pai ou uma mãe, provavelmente, né? Você teve um pai ou uma mãe ou uma avó que falava: vai para a escola, respeita o seu professor. Se a diretora falou, é o que vai ter que ser feito. Então a família empoderava a instituição escolar. Hoje, muitas vezes, a família se coloca como cliente. E nesta ideia de que o cliente tem sempre a razão, uma das figuras mais desempoderadas da nossa sociedade é o professor. De modo que, né, ou esse professor cria uma atuação profissional humana, moderna, ou ele se intoxica e adoece. Olha que paradoxo que a gente vive hoje. Ou seja, nós estamos na era da humanização suprema. Por quê? Essa caneta, Erika, ela não tem opção. Ela vai ser sempre um objeto. O projeto de vida dela já está feito, já está pré-definido. Ela não tem escolha. Ela é o que eu faço dela. Se eu quiser ir lá e desmontá-la, né, ela não tem nada a fazer. Ó, desmontei a caneta toda, ó, desmilinguida. Não tem mais caneta, tem um monte de objeto. Mas o ser humano ele pode ser desmontado, traído, machucado, abatido, e ele consegue se reconstruir. Nossa, realmente é algo que faz a gente pensar, né? Eu gostei muito dos seus exemplos, quando você falou das novas lógicas, né, de mercado, onde as empresas agregam cada vez mais valor aos produtos. Claro, eu nunca diria que a educação é um produto, né? Mas a gente pode dizer que sim, em um novo tempo, né? Que bom, estamos agregando valores à educação. Sem dúvida. É claro que a educação não é um produto, mas é um serviço. A Sim. gente precisa assumir, é um serviço. E um professor, por exemplo, da rede pública, ele não pode se servir do público. Ele tem que servir ao público. Então, por exemplo, um professor ou um diretor. Vou te dar um exemplo de um amigo meu que eu estava falando ontem com ele. Ele dá aula na rede pública e estava aquele debate, se vai voltar às aulas, não vai voltar às aulas e tudo mais, se vai ter, não vai ter, carteirada daqui, carteirada dali, não vai ter aula, aglomeração, volta, não volta. Sexta-feira, sexta-feira. Aí ele falou que o diretor da escola dele, não vou falar o município porque não interessa, o diretor da escola dele foi dar uma reunião por um desses aplicativos Zoom, Meet, sei lá qual, e o cara pegava assim o telefone e falava assim, como se fosse falar o telefone. E ficou quase uma hora. Ele não sabia iniciar uma conversa pelo Meet com os professores. Um diretor. Então me diz uma coisa. Que raio de diretor é esse? Qual é a diferença entre esta pessoa, né, e uma pessoa que trata um filho com indiferença? Qual a diferença entre esta pessoa e um marido que trai a esposa? Isso é um ato ético, digno? Ora, um ano depois, se você falasse assim, nossa, passaram 3 dias da pandemia, não, olha, já faz só uma semana, não, mas está no primeiro mês, mas nós estamos há um ano dando aula à distância, e tem professor, tem professora, tem coordenador, que ainda está vivendo no tempo do Fred Flintstone, quando o mundo está rodando no tempo dos Jetsons. Só que, ironicamente, esse mesmo professor, hora que quer comprar comida no iFood, ele vira super tecnológico.
na hora que quer buscar um artesanato no Elo7, ele sabe, se ele comprar uma coisa no Mercado Livre, ele sabe como devolver. Ele sabe baixar videogame, ele sabe, de repente, comprar ingresso para alguma coisa. Então, quer dizer, eu sou tecnológico, digital, a hora que eu quero e a hora que eu não quero mais, eu viro uma caneta, um objeto. Ah, mas eu não sou pago para isso. Nós precisamos cair numa nova real. Nós não temos o direito de sermos pessoas antiéticas. Um mau professor, ele atrapalha o projeto de vida do aluno, da criança, da mãe. O aluno quer ir embora da escola. Todas as pesquisas mostram isso. Muito da evasão escolar é porque as aulas são chatas. Vamos falar a verdade? Muito da evasão escolar, as aulas são chatas. Tem professor hoje que acha que dar aula online é pegar a câmera, pegar a lousinha e ficar escrevendo na lousinha online. Érico, outro dia eu vi um professor de artes cênicas, um artista. Ele juntou um grupo de pessoas que eram cientistas especializados em ciências, e o canal dele no YouTube de ciências, Érica, tem 13 milhões de seguidores. Né? Outro dia eu vi uma professora, um paciente meu, estava falando de língua portuguesa, não sei o que e tal, e de história, que ele adora estudar com uma youtuber lá, X. Essa menina estava dando aula de Revolução Francesa, Érica. 4 milhões e meio de views no filminho dela. Aí me diz uma coisa, se eu dou aula de história, eu tenho a obrigação de olhar esta pessoa que dá uma aula para 4 milhões e meio, como ela faz, como ela fala, como ela pensa, como ela se veste, como ela se coloca. Ah, mas eu vou ter que ir a virar youtuber? Sim, vai ter que, neste momento, é o que temos. Porque a bola da vez, o que vem pela frente, é o ensino híbrido, ponto. Ponto. Chegou para ficar. Enquanto nós temos a chance do híbrido, porque daqui a muito pouco tempo, as prefeituras, mesmo as escolas particulares, vão começar a fazer conta e falar assim, peraí, mas se eu contratar esse sistema ou baixar esse aplicativo, dá mais resultado, custa mais do que ter esse professor, essa professora, e isso não é uma opinião do Léo. Se você pegar o historiador Yuval Harari, autor de Homo Deus, Sapiens, 21 lições para o século XXI, que é o mesmo que fala o futurologista Thomas Frey, qualquer estudioso sobre os novos tempos fala tudo que for mecanizado, roteirizado, rotinizado, tudo que é sempre do mesmo jeito, tudo que é um trabalho monótono, tenderá a ser substituído. Então, assim, para eu, Léo, merecer que aquele paciente seja atendido por mim, online ou no meu consultório, para que alguém me contrate para uma palestra e não simplesmente baixe um avatar do Brad Pitt com a voz do Antônio Bandeiras e o corpinho do Cristiano Ronaldo, né? Para que seja eu, o Léo Freiman, a ser contratado para aquela palestra, eu vou ter que ter algo a mais. Eu vou ter que ter alguma coisa. Um diferencial. Tem uma frase muito legal de que gosto do Marcelo Taz, comunicador, né? Também educador, que ele já participou conosco aqui na Rede Pedagógica. É forte, mas ele fala: se você, professor, não quiser ser substituído por um robô, não seja um robô professor. Você precisa de um diferencial. Isso, exatamente. E o nosso diferencial é a capacidade de criar, inventar, sonhar, contar uma história. Por exemplo, tem professores, vamos falar agora dos exemplos bons. Tem professores que nessa pandemia estão deixando, por exemplo, na escola, um varal com atividades para que as mães peguem, levem para fazer com as crianças. No dia seguinte, as mães colocam as atividades feitas ali. Você tem professores agora que estão mandando todo dia para cada aluno um videozinho de 30 segundos. Oi, João, tudo bem? Escuta, a atividade de hoje é muito por aí. Eu quero ver, hein? Como é que vai ser? Tá, tá, tá. Entendeu? Eu tenho uma vizinha que é professora, e outro dia eu passando de carro, passando devagarinho, estava perto da casa dela, era um domingo. Ela estava tocando música alta na garagem, não sei o que, lá. Aí eu, curioso que sou, né? Domingo, eu peguei e fui lá, o que ela estava fazendo? Ela estava ensinando cantiga de roda para ensinar poesia para os alunos de 8º ano, num domingo, 4h30 da tarde. Então percebe que essa pessoa, esta é a professora.
Esta é a professora que vem uma pandemia, desconstrói, despedaça a gente, fica todo mundo atormentado, atordoado, angustiado, todo mundo. É assim que a gente ficou. Só que ela falou, eu não sou uma coisa. Eu posso me reconstruir. Eu tomo a decisão de pensar um pouco menos no que eu quero da vida e pensar um pouco mais do que a vida quer de mim. Eu aprendi isso, Érica, nesse livro aqui, que é o livro que eu digo que todo educador deve ler, Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Nesse livro, ele conta que ele foi um sobrevivente de Auschwitz, um campo de concentração nazista. E lá, nessa situação tão extrema, haviam pessoas que andavam tão mal, tão atormentadas, tão sofridas, e não cabe julgamento, né? Mas estavam tão mal que elas ficavam num canto e a vida lhes ia embora em poucos dias. Elas nem tentavam se agasalhar, nem tentavam se alimentar, simplesmente morriam, abandonavam a vida. Mas tinham aqueles que, mesmo diante das situações mais extremas da vida, se mantinham fortes, se mantinham de peito erguido. E sabe o que tinha nestas pessoas? Sabe o que, meu amigo, minha amiga? Sabe o que tinha no coração dessas pessoas? Um projeto de vida. O Viktor Frankl fala, citando Nietzsche, que aquele que tem para que viver sobrevive a quase qualquer como viver. É por isso que tem gente que é amputada e essa pessoa em 6 meses, 1 ano, ela renasce, ela cria um blog, ela escreve, ela vai para frente. É por isso que tem gente que é divorciada, traída, né? Apanhava do marido, humilhada, vai lá e como uma fênix, em 6 meses, 1 ano, se renova, se reinventa, se refaz. E você olha para aquela mulher e fala, nossa, uau, como você conseguiu? E sabe o que essas pessoas dizem quando elas ouvem como você conseguiu? Sabe o que elas dizem, Erika? Elas dizem assim, como não conseguir? Porque o oposto de se inspirar é se pirar, é se entregar, é se adoecer. Então é verdade que a gente vive hoje com um mundo político que não nos dá apoio de maneira generalizada. É verdade, são raros os casos em que os professores têm apoio dos políticos. Verdade. É verdade que é raro escolas em que tem um projeto de carreira, que tem ali uma meritocracia, que tem ali um aperfeiçoamento. Verdade. Mas uma vez que eu escolhi estar ali, porque é o que meu coração pede, se eu não alimentar a plantinha do meu propósito, se eu não perceber que no lugar da revolta é melhor ter a revolução, que no lugar de me revoltar e me adoecer, eu não tolero, e eu vou comer um pote de Nutella por semana, e vou maltratar o meu corpo, e não vou me arrumar, e não vou dar uma aula boa, porque eu já também ninguém me olha, ninguém me dá apoio. Que tal se no lugar disso eu não pensar assim, quer saber? É justamente por estar num país tão sofrido, com crianças tão abandonadas, com famílias tão desorientadas, que eu vou dar o meu melhor. Uau! Porque no final da nossa vida, Erika, sabe o que vai contar? É o número de pessoas que vão contar a vida delas pelo que nós deixamos. Muito bom. Então a aula não é uma coisa, ó, vou te dar é uma coisa, um tic-tac, ó. A aula não é uma coisa. Eu não gosto nem dessa expressão da aula. É construir uma experiência de conhecimento. Então mudou, está na hora da gente cair na real, ó. De um mundo que era assim, o professor fala, o aluno ouve, mudou. A educação agora é circular. Então, se o professor não começar a sua aula conectado com o seu propósito, pessoal, ó, vou contar uma coisa legal para vocês. Pessoal, o que eu vou ensinar hoje é fantástico, eu não sei o quê. Começar a aula com uma aula invertida, vou criar um blog, vou criar um grupo no WhatsApp, vou criar, de repente, um grupo no Facebook, vou criar alguma maneira, vou mandar um áudiozinho, vou fazer um filmezinho, provocando, cutucando, inspirando, conectando. Porque o aluno só vai importar o professor para o seu coração se ele sentir que o professor se importa
com a vida dele. E aí eu pergunto, você que é meu amigo professor, você se importa de verdade, primeiro, com a tua vida? Porque, Érica, tem professor que está dando aula até hoje assim, ó. O cara dá aula assim. Ele fala com a câmera assim. Horroroso. É ou não é? É horroroso. Tem professor que dá aula assim. Então o cara não aparece. Tem professor que não é capaz. Olha você está num domingo, final do dia, toda arrumadinha, penteou o cabelo, colocou um fundo bacana, está aí com essa roupa bonita, fez um olho. Por que que você fez tudo isso? Porque a cor, ela dá um sinal para o outro de que você se importa, de que você se interessa, de que você está viva, de que você existe. Você botou um brinquinho, você botou um batom, você está toda colorida, você escovou o dente, você botou um olho esfumado. Para quê? Para dizer para o outro, ó, olha, eu existo, eu tenho vida no meu coração. Ninguém vai no sacolão e quer o mamão mais amassadinho. Ninguém vai na feira e quer, de repente, a banana mais feinha, ah, coitadinha. Não, a gente quer a banana amarelinha, a gente quer o mamão rosinha, a gente quer o repolho roxinho, a gente gosta da cor. Muito bom. E o aluno também, Érica. O aluno quer movimento, o aluno quer cor, o aluno quer uma voz agradável, o aluno quer um filminho do TikTok no meio. Tem sim que dedicar um momentinho aqui no começo da aula, um momentinho no meio. Não é realista dar uma aula hoje de 50 minutos e achar que o aluno aguenta. Não aguenta. Nem Porque nós adultos aguentamos. tem tanto show, né? Tudo é um espetáculo. E às vezes dentro da sala é aquela monotonia, né, Léo? Então, monotonia é uma expressão que vem do mundo musical. Mono, que é um, tonia, que é um tom. Tum, 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 tum. Já reconheci essa fúnebre aí, hein? Agora, olha o oposto quando a pessoa vai casar. Tá, 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 tá,